Além de cancelado, Lucas Buda vai sair divorciado da casa. A esposa do Lucas Buda arquivou todas as fotos com ele, depois dele se declarar pra Pitel na festa do líder. Baiana, você me bagunçou. Pro cara chegar pra mina e falar: Baiana, você me bagunçou. Baiana, você bagunçou o meu ovo, querido. Meu ovo. Isso não existe, gente. O brasileiro adora uma fofoca, né? Quando envolve traição em rede nacional, então, não é de se espantar que o caso ganhe uma repercussão fora do comum. A internet foi a loucura quando Camila Moura, então esposa de Lucas Buda, participante do Big Brother Brasil 24, veio a público dizer que não se considera mais esposa do participante do reality. O motivo é que a Camila se sentiu traída com os constantes flertes de Lucas Buda com Giovanna Pitel, outra participante do BBB 24. Por isso, ela anunciou a separação e passou até a torcer contra Calabreso. Com todo esse bafafá, Camila Moura acabou ficando mais famosa que o próprio ex-marido na internet. Enquanto Buda acumula 183 mil seguidores no Instagram, Camila já tem quase 3 milhões de seguidores. Claro que com tantos seguidores e engajamento, ela começou a ser procurada para fazer publicidade por diversas marcas. Com isso, começou a faturar. E aí, iniciou outra polêmica. Ela vai ter que dividir o dinheiro com o ex-marido? Outra polêmica recente envolvendo divisão de bens é o caso da atriz Samara Filippo, que luta na justiça para reaver parte do seu patrimônio após uma separação. Grávida, feliz, confiante, romantizada, encaixotadinha, sonhadora. Eu nem me atentei a contratos de compra, venda, negociações. Enquanto ele estava nos Estados Unidos, eu tocava a obra da casa. Eu só sei que eu vendi o único bem que eu tinha no meu nome e coloquei dinheiro na conta dele para a compra da casa. Quando veio a separação, 5 anos depois, eu descobri que a casa estava no nome do irmão dele. Sim, eu não tive direito a nada. E eu luto na justiça há quase 10 anos para ter o que é meu de direito de volta. Nada acontece. O caso da atriz é mais comum do que pensamos. Muitas mulheres acabam sendo prejudicadas na hora da divisão dos bens por não pensarem antecipadamente em se precaver para proteger seu patrimônio. Meu nome é Kátia Nabaran e esse é o Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. O programa de hoje trata dos regimes de divisão de bens e sobre a situação inusitada envolvendo Camila Moura e Lucas Buda. Também falamos do caso de violência patrimonial envolvendo a atriz Samara Filippo e que atinge várias mulheres no cotidiano. Oi, eu sou a Kelly Cadanos e esse é o episódio número 16 da primeira temporada do Direito no Plural. Seja bem-vindo. Nesse programa, temos conosco a advogada e professora Glenda Gondim. Eu vou pedir para que você comece se apresentando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui presente. Meu nome é Glenda, eu sou advogada atuante já há 22 anos e atuo também na área de família. E aí na área de família a gente tem diversos casos, diversas situações e principalmente uma mudança legislativa grande para tentar acompanhar tudo que acontece dentro das famílias, porque a família é criativa, a família depende do afeto. Como que ela vai se construir, como que ela vai ser feita, isso depende do que as pessoas querem. E às vezes a gente tem lá na legislação uma coisa muito antiga, né? A gente fala que é uma moldura. O casamento que estava lá já não é mais o casamento que a gente vê na realidade no dia a dia. Então eu atuo como advogada, sou professora de Direito Civil e também eu hoje estou como conselheira na OAB. Professora Glenda, bem-vinda aqui ao nosso podcast. A gente fala do Big Brother como um gancho para essa história, né? Mas é a história de muitas famílias também, que a gente vê no judiciário, ações polêmicas, mas que às vezes não são tão visíveis. E o que a gente tá vendo hoje no Big Brother é uma coisa que todo mundo está acompanhando e vendo atentamente a cada semana, né? A polêmica da traição envolvendo Lucas Buda e a ex-esposa Camila traz à tona a polêmica sobre a divisão de bens do casal. A Camila já anunciou a separação, mas o Lucas ainda está confinado no Big Brother e não teve, obviamente, conhecimento desse fato. Afinal, quando juridicamente eles estarão separados? A separação de fato, ela é uma figura que ela era essencial
até mais ou menos 2010, 2011, quando eu precisava ter um processo de separação de fato, ficar 2 anos separado de fato para pedir o divórcio. A separação de fato hoje, ela não é mais necessária. Só que, óbvio, quando um casal termina um relacionamento, ele não vai no dia seguinte fazer o divórcio. Há ali um tempo. Claro, a gente brinca que o divórcio hoje ele tá tão fácil que é o divórcio express. É como se fosse a gente não tem o casamento de Las Vegas, mas a gente tem o divórcio de Las Vegas. Mas o divórcio, ele tem alguns ajustes, principalmente se tiver partilha de bens, discussão de pensão, discussão de filhos, e aí fica esse período que a gente chama de separação de fato. Então, eu não tenho mais a necessidade, mas é uma coisa que a gente sabe que acontece. E essa dúvida, ela é muito corriqueira, ela é muito comum de vir. Tá, eu agora ganhei, vamos imaginar aqui que a pessoa ganhou na loteria. Eu ganhei na loteria, ou eu ganhei alguma coisa a mais, comprei um carro, ou eu posso comprar um carro. Se está separado de fato, tudo que agora acontecer não vai mais partilhar. O problema é o que e quando aconteceu a separação de fato. A separação de fato pro direito, ela precisa ter provas de que ela aconteceu. E aí, a gente tem um problema maior nesse caso do Big Brother. Porque eu até tenho provas, ela se declara como separada de fato, mas a outra parte não foi notificada. E a separação de fato, efetivamente, ela vai gerar efeitos a partir do momento que a outra parte tem conhecimento. Essa é a interpretação que a gente tem, né, mais comum. O divórcio, que é o que dá fim ao casamento, ele é, pro direito civil, a gente chama de direito potestativo. Mas o que é isso? É um direito que eu simplesmente posso exercer sem que a outra parte tenha que se manifestar. Então, o direito potestativo... Ou seja, quando um não quer... 2 não casam. Exatamente. O divórcio, eu não preciso da manifestação da outra pessoa. Então, aquela frase que as pessoas diziam assim, eu não vou te dar o divórcio, isso não tem qualquer fundamento jurídico. Mas, para o direito civil, isso sempre foi assim. Pro processo, ou seja, quando você entrava com a ação, não era assim. Eu tinha que esperar a outra parte se manifestar. Hoje, o processo tem admitido o que o direito civil sempre falou. Ora, eu tenho direito a me divorciar e você, né, a outra parte, simplesmente tem que se submeter a esse meu direito. Você não pode recusar o divórcio. É meu direito. E aí, hoje, a gente tem, portanto, o que a gente chama de divórcio direto. Eu proponho a ação e o juiz já determina o divórcio. Ele não precisa esperar a outra parte se manifestar. Essa situação do divórcio direto, essa interpretação, ela também pode ser trazida para a separação de fato. Ora, se eu posso encerrar o casamento sem que a outra parte se manifeste, por que eu não posso estar separada de fato sem que a outra parte se manifeste? Mas aqui eu vou precisar construir, porque não é a interpretação comum. A interpretação comum é, estão separados de fato a partir do momento que um saiu de casa, então o outro tem esse conhecimento, aí ele vai provar com um contrato de locação que ele faça, com as mensagens que foram trocadas. Mas e quando a outra parte não sabe que essa separação de fato está acontecendo? Aqui eu vou precisar interpretar e fazer esse paralelo com o divórcio. Se o divórcio eu posso, a separação de fato também poderia. E aí, a partir do momento que eu estou separada de fato, nada vai ser partilhado. Mas então vamos pensar na pior hipótese, que é assim, nunca casaram. Estão vivendo juntos lá há 8 anos, nunca foram no cartório, nada. Qual é o regime que se aplica nesse caso? E qual que seria a situação para partilha de bens nesse caso? Por exemplo, agora que a Camila começou a faturar com publicidade, etc. Ela já tendo anunciado a separação. Qual que é a situação em relação ao que ela for receber a partir de agora? Quando a gente fala na situação que é a regra geral, até no casamento, se eu não escolher o regime de bens é o regime de comunhão parcial. Da mesma forma, numa união estável. Ah, eu não casei, mas isso não significa que eu não tenho uma entidade familiar. Eu posso ter uma união estável, entidade familiar, família. A união estável significa aqui que há efeitos jurídicos. E aí, como que vai funcionar? Eu vou primeiro precisar constituir uma declaração de união estável. E aí, nessa declaração de união estável, fazer a partilha de bens. Como que eu faço a partilha de bens do regime de comunhão parcial? Aquilo que foi adquirido antes do casamento não entra. Cada um tem o seu patrimônio quando entrou no casamento. O que eu partilho? O que eu consegui dentro do casamento, durante o casamento ou durante a união estável. Não se partilha salário.
Salário não partilha. O que a gente precisa cuidar? Dependendo do salário, a pessoa consegue economizar. E aí, aquilo que ela não utiliza para sua sobrevivência no dia a dia, aquilo que ela guarda, tem sido partilhado. Inclusive, tem uma recente decisão do STJ nesse sentido, que um cônjuge, né, era um homem, ele, durante o casamento, ele tinha o seu salário, pagava as contas, eles partilhavam as contas e ele guardava, ele economizava uma parte do dinheiro. E com essas economias, ele comprou um apartamento. E a mulher queria, quando do divórcio, queria metade desse apartamento. E aí a defesa dele dizia, não, esse valor foi obtido com o salário, mas aquilo que você economizou vai sim ser partilhado. Aí a gente está falando, por exemplo, no caso dela, que ela está fazendo publicidades. A gente sabe que essas publicidades, principalmente em redes sociais, os valores são altos. Então, provavelmente, aquilo que ela colocasse, às vezes, no investimento ou comprasse algum imóvel, poderia ser partilhado se não existisse a separação de fato. Separou, ali, até fazer o divórcio, já não comunica mais os bens. Por isso que é importante para ela precisa definir quando que foi feita a separação de fato e fazer aquela interpretação que eu falei. Né? Olha, comparar, se o divórcio eu posso fazer sem a manifestação da outra parte, porque era impossível naquele momento que ele tivesse conhecimento, também vai ter a separação de fato. E qual é a diferença jurídica entre os regimes de bens? Entre a comunhão parcial, a comunhão total? Veja, a comunhão universal de bens, que é essa comunhão total, ela vai, como o próprio nome diz, vai comunicar todos os bens. Comunhão universal de bens era o regime comum. Então, se eu não optava, ia ser regime de comunhão universal de bens. Qual é o grande problema? Entrava aqui tudo, inclusive herança, doações. E aí, aquele bem que estava na família durante anos, ele seria partilhado. 78 a gente tem o divórcio, 77, aí a gente começa a falar no divórcio. E aí muda o regime de bens. Porque se eu permito que você encerre o casamento, eu preciso pensar como vai ficar o regime de bens desse casal. E aí a gente tem essa imposição desse novo regime, que é o regime de comunhão parcial. Na comunhão parcial, eu não comunico tudo. O que eu vou comunicar? Só aquilo que vem depois do casamento. Mas, por exemplo, aquilo que a pessoa recebeu de herança, não comunica. Aquilo que a pessoa recebeu de doação, não vai partilhar. A não ser que, por exemplo, a doação seja feita direcionada para o casal. Eu não preciso partilhar os salários. Eu não preciso partilhar, por exemplo, aquilo que eu tive como resultado de antes do casamento. Como assim? Tenho um apartamento antes de casar. Vendo esse apartamento depois do casamento e compro outra coisa. Ora, comprei durante o casamento, mas eu comprei resultado do dinheiro que eu tinha antes. Então, o que substitui o que eu tinha antes ou o que substitui herança, isso não vai comunicar. Quando a gente fala, simples, fácil de entender. Mas aí no dia a dia, começa a confundir porque a gente faz confusão. Por exemplo, eu tinha um apartamento antes de casar. Me casei e aí o meu novo marido resolveu reformar o apartamento. Isso. E aí? Então, exatamente isso. Às vezes você tinha o bem antes e você melhorou depois. Essa melhoria partilha. O cálculo, ele precisa ser feito do gasto. Então, primeiro, eu preciso dos percentuais. Qual é o valor? Vamos até confundir mais esse teu exemplo, tá? Vamos trazer aqui, você tinha uma aula de direito aqui agora. Meninas, prestem atenção. Vamos imaginar assim, você tinha um apartamento antes do casamento, e aí você vende esse imóvel e compra outro já casado. Só que parte desse imóvel que você comprou, você pagou com o imóvel que você vendeu. E parte você vai pagando durante o casamento. Essa parte que é paga durante o casamento ou a união estável, ela vai ser dividida. E aí o seu marido reformou. Essa parte da reforma também vai ser dividida, porque é o que eu coloco lá dentro. É o que eu estou investindo lá dentro. E aí o que eu vou ter que fazer de valores? Eu vou ter que verificar quanto que você pagou. Por exemplo, o apartamento valia 400 mil, tá? Fazer uma hipótese aqui. 200 mil você pagou com o fruto resultante da venda do seu primeiro imóvel. 200 mil é seu. A gente vai escrever lá bem particular. Os outros 200 mil,
E aí, como eu sou do direito, para fazer conta, 100 mil, para facilitar, 100 mil, ele era das parcelas que foram pagas durante o casamento ou união estável e os outros 100 mil do investimento que foi feito. Então, eu vou pegar quanto que investiu. Então, eu tenho 400 mil desse apartamento, que 200 mil é particular, 100 mil foi investido e mais 100 mil que foi pago durante a convivência. Vou aqui dizer, então, que eu tenho 50% que é bem particular, né? 25% que foram pagas as parcelas e os outros 25% da reforma. E eu jogo esses percentuais na avaliação do imóvel. O imóvel hoje vale 400 mil, mas na hora da venda pode ser que ele esteja valendo muito mais, e aí eu vou colocar esses percentuais dentro dessa valorização. Aí vendemos o apartamento lá por 800 mil. 400 é bem particular e os outros 400 que vão ser divididos. E até um caso mais recente do que a história do Big Brother é da atriz Samara Filippo, que comentou nas redes sociais que ela tá com processo judicial porque ela, quando casou com o ex-marido, eles compraram uma nova casa, mas usando uma verba de um apartamento que ela tinha vendido. Só que, quando ela divorciou, ela descobriu que a casa dela, onde ela morava com o ex-marido, estava no nome de uma terceira pessoa, um parente do marido dela. E até hoje ela tá brigando na justiça por conta dessa casa. Como que ela pode fazer para provar, né? Porque é uma situação delicada, né? Você não pensa na hora de casar, obviamente, que pode dar esse tipo de problema depois, né? Quando a gente fala, né, no casamento, há ali dentro do casamento confiança. Até porque se não tem confiança, o relacionamento vai ruir. Ou já ruiu. E por causa da confiança, muitas vezes, a gente não vai olhar, não vai prestar atenção nesses detalhes. Como que comprou os bens, essa situação da reforma, quanto que gastou na reforma, quanto que eu estou pagando. Às vezes a gente não presta essa atenção. O que aconteceu com ela não é um caso isolado. Infelizmente, não é. A gente tem situações, a gente chama hoje isso, e o direito tem acolhido essa situação como violência patrimonial, violência financeira. A gente tem estelionato emocional, estelionato afetivo, e a gente tem dentro dos casamentos, dentro das uniões, a violência financeira. O que ela sofreu foi violência financeira. E agora? Ela faz o que com isso? Veja, ele comprou no nome de outra pessoa a residência que era deles, usando o dinheiro dela. Isso daqui ela vai provar, ela vai ter que provar. E se ela conseguir provar, foi uma simulação. O que é simulação? Simulação é quando eu compro um bem e coloco no nome de outra pessoa. As pessoas, elas estão tão acostumadas às vezes a simular, pai que compra o bem e já coloca no nome do filho, que elas acham que isso é legalmente admitido, mas não é. E simulação, ela é uma situação que o direito civil, ele diz que isso é nulo. Ou seja, não gera efeitos e eu posso alegar a qualquer tempo. Mas eu preciso provar. Eu preciso provar que houve a simulação. Então, o que ela vai ter que comprovar? Buscar os documentos. Como é imóvel, tem um facilitador, que é registro. Então, na matrícula do imóvel que ela vendeu, vai ter lá a informação da escritura pública. E aí, na escritura pública, tem os valores, como é que foram pagos esses valores para ela. E aí, ela tem que provar que ela depositou para o ex-marido. O depósito tem um problema, porque os bancos, eles não precisam ficar com todos esses registros durante muito tempo. Mas ela vai ter que buscar essa informação, que ela passou esse dinheiro para o marido, e que ela passou exatamente para eles comprarem um outro imóvel. Essa versão, né, ela precisa estar comprovada, porque senão ele vai dizer a versão dele, que aí ele pode trazer que não, ela vendeu e usou, ela vendeu e gastou esse dinheiro, ela vendeu e fez um investimento, viajou, enfim, ela precisa comprovar o que ela está trazendo para evitar que ele traga versões que venham aqui a desconstruir. Quando você casa, você não imagina que o cara vai ser... Vai zoar, né? Assim, um babaca. Vamos ser bem sinceros, um babaca. Deixa eu pensar numa palavra mais forte, mas um babaca mesmo. Então, você não imagina que o cara vai ser um babaca. Mas a verdade é que muitos homens são, né? E pode acontecer. Como que você se previne, né, nessas situações? Então, por exemplo, o cara, ao longo do casamento, comprou carro, comprou casa. Às vezes a mulher para de trabalhar para cuidar dos filhos. Muitas vezes, como né? que é a situação? Salário não divide, mas a mulher não tem salário porque ela tá cuidando do filho pro homem poder trabalhar e ter o salário dele. E aí, como que você se previne dessas situações? É possível se prevenir.
Mas eu já vou aqui adiantar que a mulher que tá nessa situação, eu falo mulher porque normalmente os casos são em relação a mulheres. A mulher que está nessa situação, ela dificilmente ela vai se prevenir. Você pode falar para ela, você pode dar todos os caminhos do que ela precisa fazer, ela não vai fazer. Porque ela não acredita que ela precise. Ela pode estar numa crise ali do casamento, mas ela acha que vai se recuperar. Ela pode verificar todos os outros relacionamentos, comigo vai ser diferente. Ele prejudicou todas as outras vezes, ele não paga pensão para os filhos, mas com os meus vai ser diferente. Então a prevenção, ela pode acontecer. Mas, infelizmente, a gente sabe que você pode falar e a pessoa não vai fazer. Como que eu me... Até porque, dependendo do caso, parece que você não confia em mim. Você tá esperando que o casamento acabe. Então, a pessoa que se previne, ela já é má vista também, né? A prevenção é fazer, por exemplo, planilhas. Tentar fazer planilhas dos custos da casa. Isso é bom, porque organiza financeiramente o casal. Organiza para investimento, principalmente se tiverem filhos, né? Qual a escola que a gente pode colocar, quais são os próximos passos. A partir do momento que eu tenho planilhado, eu também tenho uma questão financeira para o futuro. Porque eu consigo provar que a gente tinha aqui uma planilha em que se discutia o que se pagava, o que não se pagava. Tentar aqui buscar, e daí já é um pouquinho mais advogado, né? Um advogado faria isso. Guardar recibos. Tudo que for relativo à compra de bens, comprou um carro, guarda recibo. Guarda essa informação, porque você tem que ter essa informação no futuro. Principalmente quando é seu bem. Vendeu o imóvel, mantenha a documentação com você. Você pode pedir depois uma atualização. Escritura pública você pode pedir atualizada, a matrícula você pode pedir atualizada. O carro não, porque não vai estar escrito quanto que você recebeu. Manter aqui imposto de renda, tentar manter documentos. As planilhas são importantes, porque qual que é o grande problema depois? O grande problema é se você dedicou a vida inteira a alguém, como que eu vou fazer esse cálculo? E como que eu vou provar que ele tem dinheiro para pagar? Porque às vezes ele é autônomo, ele tem uma empresa, ele é empresário. Quanto que ele ganha? Eu não sei. Mas se eu tenho ali planilha, ou se eu tenho documentação, eu sei quanto que ele ganha. Eu vou ter que provar aqui qual é o estilo de vida que ele tem. Vocês já devem ter visto, por exemplo, que pega foto de rede social. Porque tá viajando, para pagar pensão ou para a esposa ou para os filhos não tem dinheiro, mas para viajar tem. Então eu vou atrás dessas informações. Se eu já tiver... Você vai ver o olerite de um salário mínimo, mas aí retira lucro da empresa no valor de, 30 mil reais. Ou às vezes até coloca o nome de bens no nome de terceiros, né? Já vi isso algumas carro, vezes. Bota no nome da mãe. Sim. Exatamente. Teve uma situação, né, que foi falada há um tempo atrás também num divórcio, que era um jogador famoso e que estava tudo no nome da mãe. É simulação. Hoje, para fazer isso é mais difícil, porque a Receita, ela fica sempre atenta. E aí vai olhar e vai falar, como que essa mãe, como que esse irmão comprou se ele não tem justificativa de renda? Aí eu tenho que deixar rastros. Eu vou ter que dizer que doei, vou ter que dizer que fiz alguma coisa. E aí eu pego imposto de renda. Mas também eu não consigo buscar essas informações tão antigas, de muito tempo atrás. Então o grande problema é o tempo, o decurso de tempo. E aí a gente tem pessoas que elas vão e se recorrem a escritórios para dizer assim, olha, eu pretendo me divorciar. E o que eu posso fazer? Quais são os direitos que a minha mulher tem ou que o meu marido tem? E aí a gente explica, óbvio, né, com a maior boa-fé. E essa pessoa, ela começa a esvaziar o seu patrimônio. A colocar as coisas na empresa, a colocar os bens em nomes de terceiros, ela começa a esvaziar. E aí ela leva 2 anos para se divorciar. A pessoa, ela é tão ardilosa que ela deita do lado de alguém que ela está pensando em como prejudicar. Ela já não quer mais o casamento. Então, prevenir não é uma situação que quem estiver preocupado precisa pensar assim, mas olha o que eu estou fazendo, que maldade. Você não sabe o que ele está pensando. E às vezes ele ficou ali 2 anos deitando do seu lado, fingindo que estava tudo bem, para depois pedir o divórcio. E a mulher ou o homem se surpreende quando vem o anúncio do divórcio de repente. Ele veio de repente para você. Na cabeça dele, já está há muito tempo. Vamos fazer uma pausa aqui e a gente já volta. Você vai ouvir agora o advogado Guilherme Gonçalves, contando por que ele apoia o direito no plural. O Paraná, sem dúvida nenhuma, é o protagonista jurídico, pelo menos nos últimos 15 anos. É protagonista por questões positivas,
Nós temos aqui a grande escola de direito eleitoral do Brasil, uma das maiores escolas de direito constitucional do Brasil, uma das grandes escolas de direito administrativo que se personifica nas pessoas do professor Romeu Bacelar e Marçal Justin Filho, constitucional do professor Clemerson Cleve e de outros, grandes processualistas civis, e eu vou falar do direito eleitoral porque é a minha área de conforto. Mas nós não temos um caderno jurídico. Nós tivemos a Lava Jato aqui, tivemos o debate da República de Curitiba, tudo saiu de Curitiba. Então é possível dizer que talvez fora os grandes centros, Curitiba foi a grande cidade onde o debate jurídico se instalou e há muitos anos nós temos um caderno jurídico aqui. Por isso eu acho que vem em boa hora a iniciativa do Plural, que dá voz a todas as visões do mundo jurídico sobre a ótica do paranaense. Todo mundo fala do Paraná, mas o que nós paranaenses temos a falar da construção do conhecimento jurídico aqui no Paraná? Bom, a gente fala, por exemplo, na separação total de bens. Eu queria saber se essa talvez seria uma alternativa de se prevenir. E se existe outra forma, né, de divisão de bens que a gente possa pensar que seja mais benéfica para quem vai casar, né, para quem está constituindo uma família. Veja, a separação total de bens, esse regime, ele pode ser escolhido, ele pode ser imposto pela lei. Mas, basicamente, a ideia é separar o patrimônio. Isso traz uma certa segurança, porque eu sei que o que é meu, o que é dele, e aí a gente não vai misturar. Isso traz uma prevenção também. Então, eu não vou vender um bem meu para fazer com que ele compre um bem para ele, porque eu sei que vai ficar no nome dele e daí não é meu. Pensar aqui na situação de prevenção, talvez a separação total de bens seja um bom caminho. Contudo, ela tem um problema exatamente no que você trouxe. Ora, se eu fico em casa, eu não estou contribuindo patrimonialmente, financeiramente. A contribuição na separação, se ela for provada, eu consigo dividir o bem. Só que é a contribuição hoje financeira. Esse cuidado, ele ainda não é avaliado. Ele está sendo avaliado, ele entrou... A economia do cuidado, né? Exato. A gente até teve um episódio também falando sobre isso, é legal. Exato, esse cuidado ele tem entrado no judiciário. E o judiciário tem reconhecido ele, mas não para divisão de bens ainda. Eu imagino, pensando aqui nos caminhos que tem, como o cuidado já foi absorvido, principalmente para questões de alimentos para a ex-mulher, imagino que ele também vai ser absorvido para essa construção patrimonial. O problema é que a separação de bens, quando ela é escolhida, a ideia é justamente para dividir os bens, né, para separar. Mas se for provado que houve ali uma construção patrimonial muito grande, por estar juntos, mesmo com a separação de bens, se eu contribuir patrimonialmente, eu poderia ter parte, também com a questão do cuidado, já que a gente está avaliando o cuidado como financeiro. E aí a gente vai pensar, tá, mas se a gente quer construir patrimônio junto, então um casal, principalmente mais jovens, né, quando eles casam no começo da carreira, ainda não tem bens, vão construir juntos, a comunhão parcial de bens não é um regime ruim. É um regime que é adequado. É um regime que eles conseguem desenvolver juntos, eles vão construir o patrimônio juntos. É o regime juntos. mais comum hoje? É o comum. Se eu não escolher, é o que a lei determina. Então, a regra geral, se alguém falar assim, eu casei, qual que é a divisão de bens? Você vai perguntar, qual que é o teu regime? Não sei. Você pode falar assim, olha, eu imagino, ou eu acho que é regime de comunhão parcial. A gente tem um outro, que é o regime de separação por aquestos. Esse é assim, eu tenho os bens antes do casamento, que não se comunicam, os bens que são adquiridos durante a constância do casamento, e aí a gente vai dizer o que vai se comunicar e o que não se comunica, e os bens que eu compro separados. Ele é uma mistura do regime de comunhão parcial de bens com o regime de separação. Ele é interessante principalmente para as pessoas que querem construir patrimônio juntos, mas tem preocupação, por exemplo, se eu sou empresário, se eu colocar o imóvel para garantir alguma coisa dentro da minha empresa, eu tenho que estar sempre pedindo a assinatura da esposa ou do meu marido. Então, o que eu faço? Eu separo o patrimônio. E aí, na separação para aquestos, eu não preciso da assinatura dele. Mas aí, como que define o que separa, o que não separa? Eles vão definir antes, no pacto antinupcial, o que eles já têm, mas nas aquisições. A aquisição é comprado de forma individual, porque o que vai acontecer? Vai ter lá a qualificação da pessoa. Fulano de tal, casado em regime de separação por aquestos, com fulana de tal. E aí vai informar, adquire de forma exclusiva ou como bem particular. Se não for isso, adquire como bem comum.
Aí na separação ou na sucessão, tudo vai dividir. Então assim, vai separar, mesmo aquele que ele comprou de forma individual, partilha. Só não partilha o que veio antes do casamento. Então ele facilita para um eventual divórcio, uma eventual sucessão e para a administração do dia a dia dos bens. Mas é um regime que ele é pouco falado, porque ele é confuso. Ele traz alguns elementos confusos. Então, normalmente as pessoas preferem ou divide tudo, ou não exatamente. divide. Ou Até porque nesses casos precisa de uma consultoria jurídica, no mínimo, para poder fazer, né, esse tipo de regime. Sim. Os cartórios, os tabelionatos que fazem casamentos de registro civil, eles indicam, eles explicam. E vem muito a situação, tá? Por que você está desconfiando de mim? Tem essa pressão. Se a pessoa não sabe antes qual o regime de bens, ela, na hora que ela chegar ali, ela vai no regime de comunhão parcial. E vamos supor, uma amiga chega pra você e pergunta: tô em dúvida se eu vou casar ou não vou casar, e em qual regime de bens casar. Qual seria a sua resposta e se essa resposta depende também? A minha resposta seria casa em separação total de bens, porque é mais fácil. Mas aqui eu tô pensando que uma pessoa que não vai deixar o trabalho, que não vai precisar deixar o trabalho para cuidar das crianças, então ela não vai passar por violência financeira durante o casamento, ela não vai precisar depois discutir o que é dela, o que não é. E aí por isso que eu parto desse pressuposto. Entendo que o regime de separação total de bens, ele é o melhor para o casal. Porque por mais que a gente vá construir bem um patrimônio junto, eu separo o que é de um, o que é de outro. A hora que eu quiser comprar junto, eu compro junto. É só dizer, mas eu sei que muitas mulheres e muitos homens se sentem inseguros com o regime de separação, mas é o mais adequado. E melhor é casar mesmo, né? Sim, o casamento e a união estável, se você for fazer, eu não sei agora precisamente os preços, tá? Mas os valores são muito próximos. Vai fazer uma escritura pública de união estável ou vai casar, os valores são muito próximos. A lei, ela incentiva o casamento. A união estável e o casamento têm os mesmos efeitos, só que os valores são muito parecidos, né? E aí a pessoa muitas vezes prefere o casamento. Não é diferente. Até aqui, só fazendo uma outra complementação, as pessoas achavam que, não, vou fazer a união estável porque depois, para fazer o divórcio, vai ser caro. Lê do engano. O que acontece hoje? Você fez união estável, fica registrado no cartório e a hora que você casar ou fizer outra união estável, você tem que desfazer a anterior. E aí, divórcio também. Exatamente. Acho que as pessoas não fazem muito o casamento pelo estigma de constar divorciado ou divorciada, eu imagino. Eu tenho essa impressão, assim. Porque, na verdade, pela lei, eu acho que o casamento é a melhor opção, né? Ainda mais quando você já, por exemplo, você já está morando junto com a pessoa. Isso já é uma união estável de fato, né? Mas aí depois você vai ter que provar isso judicialmente. É um pouco mais complicado, né? Se fizer a declaração de união estável, aí fica igual ao casamento. Então, a recomendação é: faça algo para ter direito. Externalize a situação que você tem, seja por meio de um casamento ou por meio de uma união estável. Não fique à margem do direito. Quando eu fico à margem do direito, eu estou à margem não só para os meus deveres, mas também para os meus direitos. E aí, exatamente o que você falou, se eu tenho uma união estável e eu não fiz a escritura pública de declaração de união estável, eu vou ter que provar que eu tenho união estável. E aí a gente não tá falando nem só de questão, tipo, o cara ser um babaca. Mas, sei lá, seu parceiro, sua parceira morre. Sim. Imagina a dor de cabeça que você vai ter pra provar que você tinha uma união estável. Chamar testemunhas, amigos. No meio de um processo de luto e etc. Então, não é só uma questão patrimonial também, né? De me precaver em relação a atitudes do meu parceiro, mas também coisas acontecem, né, gente? Exatamente. O futuro, pensar no futuro, ele é importante. A gente não pode esquecer que é a única certeza que nós temos, a morte. Aí você não fez a declaração de união estável, você tem dificuldade para receber pensão, né, aqui a previdenciária, você vai ter dificuldade para discutir bens, de repente já tem, principalmente se é casamento, o segundo casamento que tinha filhos antes, ou se não tinha filhos, os irmãos começam ali a pressionar, tudo isso tem que ser pensado. Fazer uma declaração de união estável é importante. Ou declara união estável, ou faz o casamento. Os dois são valores muito próximos. Não tem mais muita diferença do que é o casamento, o que é a união estável. E dá pra mudar o regime de bens no meio do caminho?
Dá, é possível. O regime de bens, quando tanto união estável quanto casamento, eu faço um pedido, é uma ação judicial. O que vai ser analisado? Vai ser analisado se você não quer prejudicar ninguém. Porque às vezes você quer prejudicar credor, tá devendo, né? Uma pessoa que tá devendo na praça e aí quer tirar os bens, quer esvaziar o seu patrimônio, aí nesse caso vai ser analisado. Então eu pego lá certidão criminal, vou pegar certidões cíveis, se tem ações, certidão de protesto, que é quando tem títulos protestados. Hoje não é muito do dia a dia, mas ainda existe, né, esse cartório. E aí eu vou levar tudo isso para provar para o judiciário e dizer por que eu quero trocar o regime. Voltando pro Big Brother, que foi o início do nosso episódio aí, a pivô da separação do Buda com a Camila foi a Pitel, que é uma participante também do programa. E, enfim, que eles têm um envolvimento, uma amizade, que ela também entendeu como uma coisa maior. Mas a Pitel tem um relacionamento aberto. Como que o judiciário entende nesses casos? O relacionamento aberto, ele é visto com muito preconceito. Muito preconceito mesmo. O relacionamento aberto, a rigor, tem uma pessoa que seria aqui o oficial, né? E ela pode ter outros relacionamentos. Esses outros relacionamentos não têm efeitos, não vão ser considerados como efeitos para o direito. Então não tem direito à partilha, não tem direito à pensão, isso fica de fora. A gente tem situações que são famílias efetivas, que daí não é a situação do relacionamento aberto, ou com tantos nuances, são duas famílias. Tem duas famílias, as duas famílias sabem que elas existem, as duas famílias, elas convivem às vezes. Almoçam no domingo. Exatamente. E aí a gente tem um problema, tá? Quem tem direitos? Porque o direito também, ele não admite essa família simultânea. Ela existe, as partes convivem. A gente sempre usa como exemplo, né, a situação lá do Mr. Catra, que ele tinha, salvo engano, 3 esposas. O direito não vai admitir, ele vai dividir para uma. E aí ele vai considerar a mais antiga, ou aquela que, por exemplo, tinha algum registro, seja de casamento, seja de união estável, para ter os valores, tanto previdenciários quanto sucessórios. A família simultânea, que é essa família, né, duas famílias, ela tem momentos, já tiveram momentos em que a gente estava caminhando para um certo reconhecimento, daí voltou. Hoje não é reconhecida, mas tem aí um momento e continua sendo discutido, porque eu não posso simplesmente negar o direito a alguém que a pessoa, quando estava viva, por exemplo, ela sabia que tinham duas famílias. A gente recentemente teve um reconhecimento de uma família trisal, um homem e 2 mulheres, que é, uma situação que todo mundo está falando. Por quê? Porque é diferente. A moldura do casamento, e pior ainda, né? Pela lei, a moldura do casamento é homem e mulher. A admissão do casamento homoafetivo é por jurisprudência e por resolução do CNJ. A gente não tem lei nem para o casamento homoafetivo. Acho difícil que a gente tenha aí reconhecimento de família simultânea por lei. Mas entendo que, talvez, por um caminho, uma interpretação, isso possa acontecer. O relacionamento aberto é um pouco mais difícil porque ele é relacionamento. E aí é como se fosse namoros. E o namoro não tem efeito jurídico. Mas se as pessoas moram juntas? Aí pode ser caracterizado como uma união estável. E aí uniões paralelas, simultâneas. Por isso que a gente chama de famílias simultâneas. Muito a evoluir ainda. E até, por exemplo, no caso da Camila e do Buda, a gente inclui até uma pergunta sobre indenização. Você acha que ela poderia pedir uma indenização, a exposição do casal, assim? Já existe isso juridicamente falando? Existe, e assim, o que acontece? Ninguém é obrigado a amar. Tem um acórdão que a ministra Nancy Andrighi diz exatamente isso. Ninguém é obrigado a amar, mas todos somos obrigados a respeitar. E é verdade. A gente convive com as pessoas com respeito. A gente precisa respeitar. A partir do momento que falta o respeito, a partir do momento que há uma situação vexatória, isso entra numa situação que a gente chama de antijuridicidade. Se tem algo contrário ao direito, que é isso, essa antijuridicidade, ele pode gerar indenização. E aí você vai entrar tanto na situação de traição, a traição por si só, ela não gera indenização. Mas quando é uma traição vexatória, quando é uma traição que tem uma exposição desnecessária da pessoa, aí sim gera indenização. Rompimento de noivado, era uma discussão grande, porque tinha épocas que o casar era super importante para a mulher e para o homem, precisava. E aí rompia o noivado, gerava indenização, depois parou. Hoje a gente tem essa interpretação. Rompeu o noivado. Ok, se o casamento ele pode terminar, por que não o noivado?
mas rompeu o noivado de forma vexatória. Teve um caso aqui no Paraná que o rapaz, ele rompeu o noivado no dia do chá de panela da menina. E ele foi até lá para dizer que não queria casar e na frente das amigas ele falou por que ele não queria casar. E ofendendo, gerou indenização. Então a ofensa, a situação vexatória, sim, ela pode gerar indenização. Pode terminar, mas não pode ser babaca. Você tem direito de terminar comigo, você só não pode ser babaca comigo. Só tenta não ser muito Não, babaca. e trair em rede nacional de televisão é um pouco complicado, né, nesse caso. É um pouco vexatório, eu acho. Talvez isso gere uma jurisprudência dentro do Big Brother, né? Quem for entrar vai ter que lembrar do caso Lucas Buda pra poder... Senão pode dar um problema grande aí, né? Exatamente. Porque todo mundo tá vendo, né? É desagradável. A pessoa sai na rua, todo mundo sabe. Ah, aí, ó, corna. Mas tá ganhando dinheiro, pelo menos, né? Sim. Mas ela agiu de uma forma muito boa. Por isso que a gente percebe a postura dela, ela é uma postura importante, a gente percebe a evolução feminina nessa situação. Ora, eu fui humilhada, eu não vou ficar aqui chorando. Eu vou seguir em frente. Terminei o relacionamento, não vou mais estar com ele e vou seguir em frente. Eu não preciso me humilhar pra ele. Essa tentativa, né, de falar, às vezes que as pessoas falam, foi traída, isso não atinge mais. Assim como não atingiu os homens, isso deixa de atingir hoje as mulheres. Não é culpa da mulher, porque não é nada que ela fez. Antes tinha muito isso, né? Sim. Por que será que ela foi traída? O que ela fez? Não é culpa dela. Simplesmente, se terminou esse relacionamento, vou seguir em frente. Se eu não me engano, existia uma época, inclusive, que você tinha que provar por que queria o divórcio, não era? Exatamente. A gente teve, por vários momentos, essa situação. Até 2010. Nossa, eu precisava ontem. provar por que eu não queria o divórcio. Hoje eu me divorcio sem falar nada. Tem uma questão que a gente falou de separação de fato que é interessante. Quando tem a separação de fato, na lei, como a separação de fato ficava 2 anos, e aí que eu pedi o divórcio, tem um artigo no Código Civil, então ainda tem na legislação uma situação que é a seguinte, tá separada de fato, e o marido faleceu ou a mulher faleceu, se não passou 2 anos, tem direito à sucessão. A gente evoluiu em algumas coisas, a gente esqueceu uns pedacinhos ali, né? Ficaram pra trás. Esse pedacinho ficou ali. E mais, se a separação de fato for mais de 2 anos, mas não foi culpado, tem direito à sucessão. Ou seja, ela poderia invocar esse artigo. Invocar por quê? Porque é um artigo que está na lei, mas ele está em desuso, porque tudo ao redor mudou. Mas ela poderia invocar e daí teria que ser dito se esse artigo é válido ainda, se ele está de acordo com a nossa realidade. Mas ele está lá, quietinho. Professora, obrigada pela sua presença. Agradeço muito que você tenha vindo aqui hoje conversar com a gente. Eu que agradeço. E parabéns pelo programa de vocês. É muito bom. Então a gente termina aqui esse episódio da primeira temporada do Direito no Plural. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lá no site e nas redes sociais do Plural, você pode entrar em contato para sugerir novos episódios. Se você gosta do nosso trabalho, não esquece de dar 5 estrelas no seu tocador de preferência e compartilhar o podcast. Esse programa teve produção, roteiro e entrevista de Kátia Baran e Kelly Cadanos. Gravação do Estúdio Pacundê. Mixagem, sonorização e edição de Felipe Andretta. Você ouviu áudios da Rede Globo, UOL e da influencer Stella Zap. Até a próxima semana.